gente tava esperando, a gente finalmente teve o Arthur sendo libertado, mas de uma maneira diferente da forma que a gente esperava. Então, se você quer descobrir como isso rolou, vem comigo que eu vou te contar agora. E aí galera, beleza? Quem fala o Art. Galera, antes do vídeo começar, eu apenas queria apontar alguns pontos que rolaram no capítulo passado, como por exemplo, a conversa do Arthur com a Cynthia Sky dentro da prisão, o Rei Wano e o Rei Anão pretendendo já entregar o Prota desde o início para um possível ser misterioso que ainda não apareceu dentro da Webtoon, além de que a gente descobriu que boa parte das coisas que eles estão fazendo é pelo motivo de eles terem bastante ciúme do Prota, já que a gente viu no capítulo passado que o Glader tinha um desprezo gigantesco até pelas pessoas que eram da família dele, simplesmente pelo fato de eles serem magos excepcionais de um jeito que ele nunca seria, e isso tudo seria utilizado como um tipo de remédio para que ele pudesse inflar o seu ego, desse modo encerrando o capítulo 144 de The Beginning After the End. E como uma forma de iniciar esse capítulo 145 da Webtoon de The Beginning After the End, a gente já vê um castelo meio tenebroso ao estilo Hogwarts, ou então do mesmo tipo do Conde Drácula, que continha uma floresta sinistra e vários corvos com olhos vermelhos, o que poderia ser um indício que a gente estaria vendo o castelo do líder de Alacria pela primeira vez, se não fosse o fato da gente estar ouvindo os pensamentos do Prota no meio de tudo isso. Daí, ao meio de tantas dúvidas, como por exemplo, o que faziam vários corvos ali, ou então o que eles estavam comendo nesse momento, para que todos eles estivessem reunidos ali, é aí que o Prota resolve ir ver o que tinha lá, e é quando ele chega próximo ao topo que ele fica mais preocupado ainda, afinal ele tava tendo um péssimo pressentimento durante essa escalada, fazendo com que a gente visse que ele tava adquirindo vários ferimentos ao subir até o final, e ao chegar lá, é aí que ele começa a ficar horrorizado com tudo que ele tinha visto na parte mais alta do castelo, pois tudo que tinha lá eram várias estacas e a cabeça de vários daqueles que ele mais amava. Fora que, ao ter percebido isso, é aí que ele tenta alcançar ao máximo os queridos, mas no final a gente vê que isso não dá certo, e na hora que parecia que ele tava se distanciando mais e mais, é aí que as cabeças acabam virando para onde ele tava, ao mesmo tempo que eles soltavam vários vermes das suas bocas, desse modo fazendo com que o Prota rapidamente acordasse ao parecer que ele tava caindo, dando vários gritos de desespero após tudo isso. Sem falar que a gente também vê que o Prota fica em um completo choque por ele não querer que essa situação se repetisse nem na vida real, deixando o cara apavorado bem na hora que a gente ouve um barulho depois de tudo isso. E como se não fosse o suficiente, a gente ainda tem a visita de uma lança que brotou para entregar uma mensagem do Alden, que era ninguém menos que a própria lança Aya. E quando ela chega dentro da cela, ela pede para que o Prota não falasse nada pelo fato de ele estar sob constante vigilância, e tudo isso se devia pelo fato de ela também não estar ali oficialmente, já que o próprio Alden tinha enviado ela em segredo pra Pi pudesse levar uma mensagem até o Art. Só que na novel, galera, isso é um pouco diferente, porque lá na novel a gente vê que ela tava usando um tipo de capuz que impedia ela de ser detectada, mas principalmente pelo fato de ela ser uma assassina. Mas enfim, voltando agora pra carta do Alden, ele fala que ele não foi capaz de saber o que tava rolando por trás de todo esse incidente sinistro que tava rolando, e que o Prota não tinha muito tempo, já que mais pra frente a gente teria a Cynthia sendo condenada pelo fato de tudo que rolou dentro da Academia Shiros, além do Prota ter sido colocado no meio do rolo pelo fato de eles quererem entregar ele pra uma pessoa misteriosa, mas mesmo assim essa tal pessoa misteriosa queria o Prota vivo por algum motivo, coisa que o Alden não foi capaz de descobrir. E uma forma de tentar compensar o Art por tudo que ele fez e ter salvo várias vezes o pescoço da Tess em diversas ocasiões, a gente viu que o Alden enviou o Virion pra poder levar a família do Prota pra um local seguro, que seria ninguém além da Rina, que provavelmente possuiria um local tão protegido como o que era necessário pra eles nesse momento. E ao ter dito isso, é aí que a gente vê que o Alden se desculpa pelo fato de ele não conseguir fazer mais coisa para que o Prota conseguisse ser liberado da sua prisão, com a gente vendo logo depois a Caçaziz discepando e o Byron chegando logo em seguida para dizer que o conselho ia recebê-lo daqui em diante. Nisso a gente corta para onde eles iam chegar dentro do conselho, enquanto eles esperavam do lado de fora, vendo que o Prota tava com a pior cara possível, enquanto o Byron já tava festejando, pois ele pensava que ia poder tratar o pessoal do Prota da mesma forma que o Art tinha tratado o seu irmão, fazendo com que o Art já apelasse pro psicológico, perguntando se o Byron tava tentando puxar briga com um garoto de 13 anos, o que obviamente fez com que o Byron ficasse pistola, falando que o Prota não era capaz de compreender o que tava prestes a acontecer com ele. Mas mesmo assim, o Prota ainda continua falando que o Byron era o errado da história, pois ele tava ameaçando a família de um inocente para que ele pudesse ter a sua vingança de um irmãozinho lunático que tinha destruído várias famílias e vários inocentes. Sem falar que quando o Prota diz isso, é aí que ele também complementa, falando que foi o Lucas que resolveu se juntar ao grupo radical indo pro lado das trevas, e por causa disso o Byron acaba arremessando o Prota pro mais
longe possível. Só que aqui, galera, me deu uma impressão que o Byron sabia que o Art tava falando a mais pura verdade, e por causa disso, ele acabou arremessando o Prota antes de fazer qualquer tipo de coisa contra ele, sem falar que caso ele fizesse outra coisa, provavelmente ele seria penalizado pelo conselho. Afinal, mesmo que eles estivessem sozinhos ali, ele ainda não podia encostar um dedo no Prota. E para aqueles que vieram até aqui e querem continuar com a gente vendo o que vai rolar pra Webtoon mais pra frente, se inscrevam no canal e deixem o like, porque dessa maneira vocês sempre vão ficar por dentro de todo e qualquer conteúdo que saia de The Beginner ou qualquer outro conteúdo que saia aqui no canal, além de várias outras coisas que podem rolar, fechou? Então vamos continuar. Depois dessa discussão, a gente descobre que a Cynthia tinha sido colocada realmente como culpada e que ia ser executada em praça pública, fazendo com que o Prota ficasse completamente em choque, na mesma hora que a gente vê que ela e o Art se esbarram. Mas quando rola essa cena, é aí que a gente vê que a Cynthia tinha conseguido olhar o Art durante tudo isso, só que o Prota nem conseguia olhar na cara dela, pelo fato de estar mal pela sua diretora durante essa situação. Inclusive, quando o Art entra pra ser julgado, é aí que a gente vê o Dalcy já começando a falar e jogando as cartas na mesa, falando que o conselho era misericordioso, entre várias outras coisas, e dando a sentença final que era que daqui em diante o Art não seria mais um mago e que todo o título que ele teria adquirido durante esse tempo seria revogado pelo conselho, imediatamente sendo preso automaticamente até que fossem dadas novas ordens. Após perguntar pro Prota o que ele gostaria de falar ou se ele teria alguma coisa a falar, o Art já pergunta o que seriam essas novas ordens e o Blaine responde falando que isso ia depender de todas as famílias que tinham tido alunos atacados, já que eles usariam o depoimento de todos esses alunos, ou pelo menos era o que eles estavam falando, para poder ver como eles prosseguiriam durante esse julgamento, já que dessa forma eles poderiam liberar o Art caso tudo batesse com todos os depoimentos. E após ter dito isso, foi aí que o Blaine falou que era pro Art pensar em isso em um tipo de prisão preventiva, mas o Prota já tinha se ligado que provavelmente eles pretendiam entregar ele pra uma pessoa que ele ainda não sabia quem era. E após confirmar que ele entendeu todo o procedimento, é aí que ele pergunta o que poderia acontecer com a Sylvie, só que na mesma hora a gente já vê a Glaudera ficando pistola pelo fato de ele achar que tinha o direito de perguntar pela Sylvie, afinal eles já estavam sendo bem gentis pelo fato de estarem deixando o Prota viver, o que era mais que motivo suficiente para que o Art ficasse agradecido. E ao ter dito isso, é aí que a gente vê que o Alduin explica pro Art que a Sylvie não dizia mais respeito a ele, pois pelo fato de ele ter perdido o seu título de mago, esse tipo de pergunta não podia ser feito mais por ele. E depois que ele entende isso, é aí que a gente vê o Art confirmando que ele tinha entendido tudo. Na mesma hora que o Rei Anão ainda aproveita para falar que o Art não precisava se preocupar, afinal a Sylvie ia estar em boas mãos, sendo dirigida para um mago de calibre superior ao dele, o que na realidade não ia acontecer, porque pra quem não sabe, a Sylvie e o Art iam ser entregues de bandeja pra galera do continente Alacriano, coisa que mais pra frente a gente vê que não aconteceu. E depois que o Rei dos Anões fala isso, é aí que a gente vê que o Blaine pede para que o Byron levasse o Art até a sua cela, fazendo com que o Prota percebesse que o Rei e a Rainha não estavam mais do que felizes em ajudar os Mitras durante toda essa situação. E quando a gente vê que o Prota começa a retornar pro local onde ia ficar a sua nova cela, a gente vê que agora ele ia ter uma cama pelo menos para conseguir relaxar enquanto dormia, com a gente vendo logo depois o Byron jogando o cara dentro da cela. E depois que isso rola, a gente vê o Art falando que aquilo não era tão ruim e que tudo isso tava bem melhor do que ele tava na outra cela, com a gente vendo finalmente com quem ele tava falando nessa hora, que era ninguém menos que o próprio Winston. Desse modo ele falando que já tava na hora do Winston aparecer bem no momento que a gente vê que o cara tava segurando a Sylvie, e isso encerrando o capítulo 145 da Webtoon de The Beginner The End. Então galera, o que vocês acharam desse capítulo? Pra quem não sabe, a gente vai ter a fuga do Art daqui pra frente com o Winston, pelo menos de dentro da cela, porque pra aqueles que ainda não viram meu vídeo ou ainda não deram uma olhadinha, eu vou estar deixando o link aqui nos cards. O próximo capítulo vai ser resumido na morte dos Reis Anões, o Aldir finalmente aparecendo pra gente ver como é que vai ficar o design do cara dentro da Webtoon, e com tudo isso a gente vai ter um combate épico entre duas lanças e um Azura, sendo que dentro desse combate a gente vai ter uma mega surra por parte das lanças. E como se não fosse suficiente, provavelmente seria semana que vem que a gente vai ver o Art indo pra Efelt, fazendo com que finalmente ele comece a se focar no treinamento pra conseguir se transformar num mago de núcleo branco. E pra que você não perca isso e todas as outras coisas que eu falei aqui no capítulo da semana que vem, eu vou pedir pra vocês se inscrever no canal e deixar o like, compartilhar pra galera, e não esquecer de ativar o sininho pra não perder esse vídeo quando sair aqui no canal, porque dessa maneira você sempre vai ficar por dentro de todo assunto de The Beginner, além de vários outros assuntos sobre o Webtoon, animes e mangá que eu sempre tô trazendo aqui pro canal. E não vai embora não, porque aqui embaixo eu vou estar deixando 3 playlists, uma da Webtoon, uma da Novel, que eu tô sempre falando, além de várias outras coisas que vai ter numa terceira playlist, fechou? Então por hoje era isso, galera, valeu, falou, fui!